Saudações! Em plena era do selfie, dos aplicativos de celulares com 1500 fotos, falar de pintura na natureza parece um ato de protesto ou de rebeldia. Na verdade não é nada disso. Minha motivação começou há muito tempo atrás com esse autor, chamado Bill Manson. Ele escreveu diversos livros, fez muitos documentários e a principal obra-prima dele, para mim, é um filme chamado Water Walker, que é O Caminhante das Águas. É um filme belíssimo, super inspirador, vale a pena assistir. Tem o link aqui desse filme e é um dos meus principais autores. Sempre que eu posso eu estou voltando nessas referências. Outra pessoa muito influente foi Baden-Powell, o fundador do escotismo. Existe um livro chamado Sinais de Pistas, Os Passos de Baden-Powell pela América do Sul em 1909, do Maurício Moultin. É muito legal esse livro, ele conta como o Baden-Powell relatou a passagem dele através de aquarelas. Então tem diversas aquarelas feitas pelo Baden-Powell aqui. Isso é muito legal, vale a pena ver. Atualmente existe um canal no YouTube do Nagaleiro, que é um cara muito bom, ele pratica bushcraft e o vídeo dele é sempre com bushcraft e pintura na natureza. Também tem um linkzinho aí, vale a pena assistir. Um documentário que é imperdível, Margaret Mee e a Flor da Lua. Sensacional, essa inglesa queria pintar a flor de um cactus que floresce uma vez na noite e depois morre. Ela consegue fazer isso depois de muito esmero e é um documentário muito legal, vale a pena assistir. Nós ficamos procurando pessoas que praticassem bushcraft e pintassem na natureza. Nós encontramos o nosso amigo Paulo Camargo, convidamos ele para vivenciar essa prática do bushcraft conosco e nós visualizarmos esse processo de criação da pintura na natureza. O resultado é esse vídeo que vocês vão assistir agora, espero que vocês gostem. Baita abraço! Como diz você, Cadu, bon appétit. Bom apetite! Então é com muita alegria que nós recebemos nosso amigo Paulo Camargo no nosso recinto bushcraft. E Paulo, seja muito bem-vindo. Nós iniciamos então nossos trabalhos com uma bela refeição. Sim. Curtindo esse som da natureza e esse espetáculo que é a vida. Bom apetite! Nosso mestre Cuca vai ser o Paulo. Ele está aprontando alguma aí, eu ainda não sei bem o que ele vai fazer. Mas vamos acompanhar, vamos ver o que surge daqui. Vou aproveitar a cicatriz da fogueira.
lombo de porco. Ele já está temperado. Você já pode dar uma conferida aqui. Temperado com sal, alho, tem cebola de cabeça aqui por baixo. Nós colocamos aqui algumas cenouras, batata. E agora é só fechar aqui e fazer o procedimento aqui. Improvisei um sistema aqui com arame. Deixa a panela. O interessante da panela de ferro é que ela vai pegar muito calor. Conseguir segurar muito calor. Então aqui agora é só colocar a grade. Isso aqui. Foi previamente preparado para receber as folhas de bananeira que vão cobrir a superfície do nosso forno mateiro. Depois de 4 horas e 22 minutos, nós vamos desenterrar o nosso assado. Parece que está desenterrando um tesouro, né? É, a sensação é essa. Uma escavação. É quase uma urna. É. Vamos ver como é que ficou. Ó. Uau! Olha quanto líquido que saiu da carne. Com certeza está bem cozido aqui. O cheiro está incrível. É, a gente vai ter que experimentar isso. Vamos Com lá? certeza. Vamos lá. Bon appétit! Bon appétit. O Paulo, além de um grande artista, é um profundo conhecedor da cozinha mateira. Maravilhoso. O porco está se desmanchando aqui, ó. Impressionante. Ficou muito bom mesmo, né, Cadu? Parabéns. Obrigado. Estão servidos? Quarta. Oh, visitando o nosso acampamento.
parece que meio que desacostumou a observar essas coisas na natureza. A gente sempre olha de um ponto de vista prático ali, sim, a coisa, a paisagem, às vezes algum potencial econômico para aquilo, mas meio que a gente deixou de lado essa vivência de chegar num lugar e simplesmente apreciar a beleza, a magia daquele local. Isso aí é... Eu acho que se as pessoas tivessem um pouco mais dessa prática, desenvolvessem essa sensibilidade, o mundo de hoje não teria nem metade dos problemas que a gente tem aí de sustentabilidade, né? Porque as pessoas elas tomariam mais consciência do meio no qual elas estão inseridas, na beleza, na grandiosidade, na diversidade, não só de vida, né, mas de exuberância. Formas, né, cores e tudo. Isso que é o bacana da pintura ao ar livre. Assim. Ela te possibilita isso, de você estar vivendo, observando. Durante o processo de pintura, você se transforma. A sua fisionomia é outra. Eu não reconheci o Paulo que a gente estava conversando nesses 2 dias acampando. Você simplesmente sublima o que está acontecendo no seu entorno e foca apenas naquilo que você está fazendo. Achei incrível. Existe é meio que um estado de quase um transe, né? Porque a gente ativa o lado direito do cérebro. Então, assim, o lado direito do cérebro, ele comanda essas emoções. É meio que como se eu ligasse um piloto automático e fosse meio que guiado pela minha intuição. Só que a intuição, ela melhora na medida que a gente adquire experiência, prática. A gente leu há algum tempo atrás o trabalho de um antropólogo que falava da visão do indígena sobre o ambiente natural, o ambiente que ele vive. Sim. E que as pessoas, o homem branco no caso, né, que vive na cidade e que perdeu essa ligação com a floresta, ele tende a fazer com que as imagens da floresta se repitam como se fosse um mosaico da mesma coisa. E por isso a gente tem muita dificuldade de entender a floresta com seus nuances, né? Se perde muito rápido. Se perde muito rápido. A gente se perde em termos de orientação mesmo dentro da floresta. E um índio não. Ele consegue ver que uma árvore é diferente da outra. E isso é uma economia do nosso cérebro, né? Uma economia de energia. Ele faz com que aquilo ali se torne praticamente a mesma coisa. É aquela história dos esquimós com as cores da neve, né? Também tem essa relação. As cores, né? Assim, as diferentes variações. Do branco. Mesmo que seja ínfima a variação, ela existe. Ela pode ter uma variação não só de tonalidade, mas de matiz também da cor. O que é matiz? A matiz é uma variação de uma cor para outra cor. Por exemplo, de um azulado passando para um violeta. Tonalidade é variação de claro e escuro. Matiz é variação de cor. Olhar pictórico. Assim, é você enxergar o mundo como se fosse uma pintura. Mesmo uma situação exuberante igual essa, ou uma situação dentro de casa. Alguns relatos assim, né, mostra, inclusive, por exemplo, o Monet, ele enxergava tudo como se fosse uma pintura, assim. Ele não conseguia mais assim abstrair, né? A realidade dele virou uma grande pintura. Isso aqui é chamado de paleta. Então a gente tem as cores básicas. Eu procurei usar uma paleta que é chamada de paleta reduzida, que você tem ali o branco, o amarelo, o magenta, o vermelho, ou poderia ser só o magenta, poderia ser só o vermelho, mas eu optei por ter os dois para ter porque tem uma pequena diferença entre quando eu uso um ou outro na mistura.
2 tipos de azul, mas poderia talvez ser só um. Porque o preto na paisagem ele não existe. Assim, mesmo se a gente olha uma sombra mais escura, ela não é preta. Ela é um roxo muito escuro, um marrom muito escuro. Esse tipo de pintura, ele busca retratar a essência da paisagem. Eu não fico me atendo a detalhes. Por exemplo, vou fazer folhinha por folhinha da árvore. Vou fazer tal como os artistas viajantes faziam. Franz Post, a pintura dele, ela precisava mostrar os detalhes, precisava identificar a espécie da árvore, né? Mas ao mesmo tempo virava uma coisa fantasiosa também, porque ele colocava um tatu a 1 metro de distância de um tamanduá, com um macaco também a 50 centímetros, um lagartixa em outro, e virava uma coisa fantasiosa. Se fosse para fazer bem detalhado, uma paisagem hiperrealista, demoraria muito mais. E aqui seria impossível, porque o objetivo é retratar a condição atmosférica, a composição, o comportamento da luz, incidindo sobre os elementos da natureza. É uma situação assim, com um objetivo completamente diferente. Você sabe que tudo isso está gravado, né? Tá? Eu falei, não, esse é um desperdício, né? Ele disse, não, vamos ligar aí, deixa falando. Eu até pensei